Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Jai Prabhupada Ki Haribo, então vamos aqui para a parte 2 dessa nossa aula, onde na aula passada eu falei que quando você se torna como uma criança, naturalmente essa é a vida espontânea e amorosa, onde o fluxo divino acontece de uma maneira mais simples, mais fácil. Porque a criança, o adulto, por exemplo, desde criança ele foi programado pelos pais, professores, enfim, pela narrativa do mundo, onde todo mundo acha que o normal é viver de acordo com certos valores, que são as crenças limitantes, dogmas, medos. Então, tudo isso é imposto à criança, e quando ela vira um adulto, ela se torna igualzinho, um clone perfeito dos adultos, né? Então, aqui quando o Cristo fala, né, o reino do céu é das criancinhas. Deixai as criancinhas vir a mim, falando o homem Jesus como o divino Cristo, né? Então deixa as criancinhas vir a mim, porque o reino é delas. É assim que Deus te recebe, como uma mãe muito querida, com saudade dos seus filhos. Eu lembro aqui que os primeiros filhos do Senhor Brahma, que são os Kumaras, né? Os 4 Kumaras, eles têm até hoje, né, a forma de meninos de 5 anos de idade. Eles não quiseram passar dessa idade, ficaram ali naquela idade. Então isso é bem uma coisa para a gente pensar. Ser criança, né? Porque o adulto, por exemplo, ele sempre está numa condição infernal. A mente dele é sempre infernal, é uma ansiedade constante, é um medo, é uma lamentação. Por quê? Porque ele foi programado desde pequeno, considerando o falso ego, né? Esse corpo material, a mente condicionada é isso. Mente condicionada significa que você foi programado desde criança a ter valores de um sistema que simplesmente te explora. Não é como Deus, né? O sistema é interesse. Interesse até meio malévolo. Já Deus, ele trabalha com nós a nível de amor. Ou seja, o interesse de Deus é simplesmente trocar energia de felicidade no plano espiritual. E você começa a compreender todas essas coisas. Ele fala, poxa, eu só estou com a consciência infernal porque às vezes você nem tem culpa disso. O próprio sistema ele vai se retroalimentando de geração em geração, às vezes criando novos valores em cada geração. Por exemplo, a de agora tem internet, celular, né? Na outra geração passada não tinha nada disso, mas vai mudando, mas essencialmente todo mundo fica preso ao que o sistema está ditando, porque existem, né, a Maia, as trevas, tudo isso faz parte natural de um ajuste na dualidade entre aqueles que têm a natureza demoníaca e a natureza divina. Você que tem independência para escolher isso. E aí você pode estar nesse mundo e você vai ler o Bhagavad Gita, esse capítulo 16, e você vai ver as qualidades divinas que Krishna está falando aqui, e você vai procurar adotar ou manifestar do seu coração essas qualidades divinas que são produtos naturais da pessoa que despertou em si o amor a Deus. Se você está amando a Deus acima de todas as coisas e vivendo em Deus e deixando Ele viver em você, nesse fluxo divino, naturalmente essas qualidades se manifestam no seu coração naturalmente. E você vai compreendendo isso. Então é dito que um devoto puro tem todas as qualidades dos semideuses. E os semideuses, eles tendem a servir um devoto puro.
Aqueles que administram o universo passam a servir uma pessoa que está fazendo o serviço para Deus aqui nesse mundo material. Por isso que Krishna diz, se aproxima de um devoto puro, porque ele está manifestando transparentemente a minha presença. E aí os semideuses, que são as forças de luz, que você quiser entender como semideus, ou a força angelical, está todo mundo auxiliando aquele ser a não só ter o sucesso pleno na sua vida material, como ele é um canal de difusão de energias do universo que vão estar atuando aqui nesse planeta Terra. Então, essa é a consciência paradisíaca. Ou seja, você abriu a porta para ir para a condição de serviço devocional, de devoção a Deus, de rendição aos seus pés de lótus, de estar sempre inteirado conscientemente com tudo aquilo que é relativo ao estudo, né, védico, a aproximação de Deus conforme ele nos pede. Todo mundo vai chegar a um ponto que vai ficar nessa categoria de ser, que é a categoria de todos os seres no mundo espiritual. No mundo espiritual, todo mundo é devoto puro, todo mundo está relacionando-se com Deus em amor espontâneo. Em Krishna Loka, né? Lá também tem outros planetas chamados Vaikuntha Loka, que tem um aspecto assim, mais reverencial, como a gente falou aqui anteriormente. Mas a ideia do que Krishna quer, como ele explica no Bhagavad Gita, é essa rendição espontânea, tá? Então temos que aprender isso urgentemente, né? Entender como Deus gosta de se relacionar com a gente, que é como a gente gosta de se relacionar com um amigo, né? Não é um patrão, um amigo, outra pessoa mandando em você, ou, ou se você é um patrão, aquela outra pessoa está reverenciando você. Isso tudo é falso ego, tá? Então, você tem que aprender que o legal seria estar se relacionando amistosamente com a outra pessoa, com confiança plena, você poder falar as suas coisas para aquela pessoa, ela fala as coisas para você, vocês dois caminham juntos, né? Num alicerce espiritual, avançando aqui nessa forma humana, assim também como um casal, um homem e uma mulher, né, quando se unem no nível de família, tudo tem que ter espíritos unidos na consciência divina para alcançar o melhor da vida humana, conforme Krishna fala. Se você fizer assim, esse é o caminho da pessoa divina. Agora, se você não quer isso, se você é um teimosinho, um rebelde, como está sendo há várias vidas, e você recebe, você fica com essa vontade de novo, né, de rejeitar Deus, de desenvolver essas qualidades de poder, domínio, de desfrute, sem reconhecer quem é Deus, de nunca perguntar sobre vida espiritual, naturalmente você vai cair nessa rede de desejos, né, nessa malha da ilusão e vai ficar completamente perturbado. Não importa o quanto poder você tenha, dinheiro, ou o quanto você acha que está vivendo uma vida plena, confortável. Sabe, isso é ilusão, é ilusão. Então, Krishna está explicando isso. E aí ele fala aqui, né, 3 portões do inferno, a luxúria, a ira e a cobiça. A luxúria é isso, a luxúria é desejo de desfrutar do mundo sem reconhecer que o mundo deve ser usado para a satisfação de Deus. Primeiro você satisfaz a Deus e depois essa energia retorna para você com a satisfação divina no seu coração. Se você está numa casa lá, Deus coloca você para morar aqui, por exemplo, nessa casa da forma humana, então você vai cuidar dela direitinho, você vai cuidar, voltando à analogia da casa, você limpa a casa, deixa tudo bonitinho, sempre funcionando perfeitamente. Então, quando Deus vem e te visita, está tudo perfeito, Deus fica muito feliz. E quando Deus fica feliz, como você é parte de Deus, você vai desfrutar disso, da sua própria ação de serviço para Deus. Não existe esse desfrutar material, isso aí é ilusão. Não existe desfrutar com o corpo físico. Esse desfrutar é uma ilusão temporária.
é uma felicidade temporária da mente. E Krishna vem falar, presta atenção nas dualidades. Felicidade e sofrimento são ilusões da mente. Você é o espírito, você tem que desfrutar a minha realidade. E para isso você tem que me servir e me satisfazer. Porque eu sou o ser supremo, você depende de mim para ter todas as qualidades, para ter atividade, para ter sensibilidade, profundidade, alegria, harmonia. A gente depende da fonte suprema, não é questão de você, eu não quero, eu não quero, não existe isso. Você é ligado eternamente a Deus. Deus, ele te manifestou, você é uma parte do todo. Uma célula não pode se revoltar dentro do corpo. Eu não quero mais servir esse corpo. Eu não quero ficar mais nesse corpo. Então, não há condição. A célula tem que servir o corpo na função pela qual ela foi criada. E você serve a Deus tentando satisfazer ao divino dentro da função do talento que você tem ou qualidade pelo qual você manifesta e por aquilo que você foi criado. Compreende? Então, isso é luxúria. Luxúria é isso. Então, se você ficar nessa de, não, eu sou independente, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que você quiser, o que eu quiser, eu sou Deus, então tudo bem, você vai seguir nesse caminho. Mas Krishna fala que isso aí é luxúria que vai te conduzir a um portão para o inferno. Inferno é basicamente esse sentimento de amargura, de falta, de carência, de incompletitude, de vazio existencial. Isso é inferno. Você está com Deus, você está desfrutando da existência de Deus. Imagina, isso é a coisa mais maravilhosa que tem. Todos os dias, seja aqui no mundo material ou no mundo espiritual, você está em vibrante animação interna e satisfação, porque você está caminhando com o seu amigo supremo e ele sempre está feliz no seu coração, e por causa de Deus estar feliz, porque você se rendeu a ele e está manifestando o amor de correspondência com ele, naturalmente a sua felicidade está sempre aumentando. E aí o serviço é isso a Deus, é o aumento da felicidade, porque você está na posição natural do espírito, que é de servo eterno amoroso de Deus. Agora, se você quer servir a Maya, que implica a sua condição de estar identificado com esse corpo material, vivendo no falso ego sob o controle dos modos da natureza material, a sua vida vai ser assim, muito insatisfeita, incompleta. Você vai estar sempre se lamentando, ansiando, vivendo nesse tempo da mente que cria várias experiências de acordo com esse seu desejo insaciável. A luxúria, ela é insaciável de desfrutar da própria ilusão da vida material. Então temos que meditar nessas coisas, né? E seguir o processo, internalizar nossa energia para entender o que é essa satisfação a Deus. A nossa luxúria tem que ser convertida em amor a Deus. Porque a luxúria em si, esse desejo de satisfazer o corpo e a mente, é um reflexo pervertido do amor espiritual de satisfazer a Deus. Aí você recondiciona essa luxúria para esse sentimento do amor divino e sua vida vai ficar perfeita. Pode seguir isso que eu estou falando, que você vai atingir esse ponto perfeito. Depois ele fala a ira, né? A cobiça, vamos para a cobiça. A cobiça é aquele negócio da propriedade. Você não reconhece que tudo é propriedade de Deus. Não só propriedade, como tudo é energia de Deus. Mas você não quer reconhecer isso. Você, não, é meu, é meu. Eu e meu, né? É tudo isso, o tempo todo. É eu e meu, eu e meu, eu e meu. Então o eu seu expande essa possessividade pelo mundo, e o mundo e as coisas e as pessoas te possuem. Você é possuído por aquilo que você quer possuir quando você está nesse falso ego. E aí você fica escravo desses desejos, da sua necessidade de possuir coisas que nunca vão ser sua. Você não precisa nem renunciar ao mundo, porque o mundo é a energia de Deus. Como é que você vai renunciar a algo que não é seu? Então tem que usar tudo a favor de Deus. Cobice vida espiritual, cobice as posses para usar a serviço de Deus. Se você é um devoto, está fazendo um trabalho nesse mundo, entendeu? Aí sim, você vai usar a cobiça de maneira correta.
E a ira, né? A ira é isso, a ira é que você está sempre frustrado, porque você fica se comparando, que o outro tem, eu não tenho, o outro está desfrutando disso, eu não estou desfrutando. Esse sentimento de inveja, de raiva, porque eu quero dominar, e daí expande para a nação, para guerras, para atitudes bestiais para você conseguir o que você quer. Krishna narra isso também aqui no começo desses versos. Aí você vive de maneira rancorosa nesse mundo, sempre desafiando todo mundo. Então as pessoas são assim, né? Cristo está falando, você vive no inferno. Luxúria, cobiça e ira. É simples compreender isso agora, né? A partir disso que eu falei, que é o que foi falado por Deus no Bhagavad Gita. Então depois ele fala, todo homem sensato deve afastar-se desses desvarios. Então Deus está falando diretamente. Desvarios. Desvarios é aquilo que está te afastando dele, que está te afastando da sua condição de alma. Então todo homem tem que ser sensato, como Deus fala aqui. Sensatez. Simplesmente uma visão interna onde você vai tomar uma atitude de se render a Deus e seguir esse caminho, que é o caminho da alma, é o caminho da libertação completa, o caminho da iluminação. Enquanto você não estiver rendido aos pés de lótus de Krishna, você nunca vai ser iluminado. Iluminado significa que a sua consciência se tornou unificada em qualidade com a consciência de Krishna, com a consciência de Vishnu. A energia crística, né? Queira você falar isso. Você está vivendo na plenitude divina. Todos os mestres só ensinam isso. Não tem outra coisa a ser feita. Outras coisas são coisas do falso ego, que te prendem, né? Então, se você tem um pouco de sensatez, você vai falar realmente, né? Porque Deus não pode estar certo, não? Ou você tem que estar sempre mais certo que Deus? Temos que meditar nisso. Chega de rebeldia, chega de engano, chega de ficar aqui reencarnando vida após vida e repetindo a mesma historinha de sempre, com personagens diferentes. Certo? Então vamos nessa vida mesmo acordar, sair dessa teia de aranha de desejos venenosos. Então Krishna fala, deve se afastar desses devaneios, desvarios, né? Pois eles conduzem à degradação da alma. Degradação da alma significa que o véu de Maya aumenta cada vez mais, porque você está se ocupando luxuriosamente nesse mundo, cobiçosamente e de uma forma irada. A ira é a qualidade do modo da ignorância. E aí você pode fazer magias, você pode entrar em vários aspectos dessa vida para fazer mal para outra pessoa, para você conseguir o que você quiser. Então o Krishna fala, não vale a pena, por que você não se rende a mim? Vive uma vida plena, amorosa, você vai ter paz no coração, você vai ser bem-aventurado, vai ser feliz, você vai estar ali cantando meu santo nome, sempre cultivando valores superiores, emoções nobres, carinhosas, amigas, né? Uma mentalidade desprogramada, mais assim como uma criança, onde você vai estar se divertindo nesse mundo sem estar preocupado com milhões de informações tenebrosas que te deixam sempre com medo, inseguro. Então Deus fala assim, fica como uma criança, me dá a mão aqui que eu vou te conduzir, e você já tem a sabedoria de tudo isso. Você já sabe que tudo é caótico, então agora eu vou entrar em harmonia no meu coração com o Vishnu, a suprema personalidade de Deus, que se expande e entra como um amigo no meu coração, e eu vou seguir com ele, né, oferecendo, tentando satisfazê-lo ao máximo e reconhecendo que tudo é propriedade dele e que ele é sempre o Senhor que oferece tudo para a gente, nos conduzindo de volta para pertinho dele lá no mundo espiritual. Então vamos refletir profundamente sobre tudo isso que foi falado nessas duas aulas para atingirmos, né, o sucesso na forma humana e sermos felizes
seja aqui no mundo material ou no mundo espiritual. Ok? Beijo no coração. Haribou!